O tema da minha palestra hoje, ele é automatização de tarefas ou processos aí através do Postgres. Vocês vão ver que ela não é uma palestra assim estritamente técnica. Por quê? Porque acredito que a gente, sabendo o conceito, aonde buscar as coisas, a gente consegue ir a fundo, né, através da questão de resolver o problema que a gente quer. Então, o tema da minha palestra hoje, ele se trata mais, na verdade, de um relato, tá? De uma história de um dos projetos pessoais que eu já tive e que coloquei na prática. Na verdade, foi o primeiro que, de fato, saiu do papel. Né? Eu acho que para quem já está há um tempo no mercado aí, também tem, na graduação, né? Eu lembro da época que a gente vinha, a gente sempre veio falar, a TI é aquela área que nos proporciona a gente criar coisa, né? Nos permite a gente uberizar as coisas, né? Criar, né? Quem nunca teve a ideia, ouviu, né, ou teve o pensamento de criar um aplicativo e ficar milionário, né? Então é fetiche isso, né, da nossa área. E, na verdade, tem essas possibilidades, né? E a gente acaba tendo muitos projetos pessoais, seja na faculdade, no próprio mercado de trabalho, que a gente acaba não colocando em prática. Então, o overview da palestra hoje vai ser mais nesse sentido, que dentro desse projeto eu utilizei então o Postgres para automatizar algumas tarefas, no caso aqui de um sistema de apostas esportivas, tá? Então eu já vou entrar nesse tema. Me apresentando rapidinho, então, quem que é o Denimar, tá? Eu sou, né, gaúcho, trabalho lá na Aquasoft, a Luciane, que é a nossa comercial, tá ali no fundo também. Então a Aquasoft, ela trabalha uma gama de mercados, mas focados em outsourcing, né? Então a gente ajuda o cliente a resolver os problemas, as necessidades deles, né? Então nesse meio campo aí, né, eu tenho uma formação em tecnólogo em sistemas para a internet no Instituto Federal Farroupilha, em Panambi, no Rio Grande do Sul. Cursei também uma especialização em gestão em projeto de banco de dados na PUC do Paraná, em Curitiba, tá? E experiências profissionais, passei por algumas empresas, tá, lá do Rio Grande do Sul, dentro do qual destaco que a Cotrijal, que é a maior cooperativa do agronegócio, né? Então, todo ano a gente tem a feira, que é a Expo Direto Cotrijal. Não sei se aqui em Minas ouve-se muito falar, mas eu sei que a galera de São Paulo vai muita gente lá para o Rio Grande do Sul para essa feira todo ano. E aí também andei me aventurando também pela docência na área da tecnologia no Instituto Federal do Rio Grande do Sul e mais recentemente, então, no Instituto Federal Catarinense. Então, estou agora num cargo efetivo lá também. E aí, dentro dessas experiências, aí o meu foco sempre foi aí na programação e tudo mais. Então, a gente veio compartilhar um pouquinho aí as minhas experiências aí com vocês. E aí eu falei, então, até tinha no slide aqui, que eu sou, então, um entusiasta aí de apostas esportivas, tá? Mas não vou falar aí, não vou passar o link do jogo do Tigrinho para ninguém, fiquem tranquilo. Mas da onde que surgiu então essa ideia, né? Na verdade, a gente tem lá na nossa cidade aí um grupo de amigos que a gente, desde a adolescência, a gente gosta sempre de estar junto jogando futebol, então a gente gosta de jogar bola. E um belo final de semana desses aí, pós-futebol, né, a gente fez aquela rodinha de networking, né, para conversar sobre negócios, sobre, né, várias outras coisas. E numa dessas conversas aí tinha um amigo meu que ele também já faz anos que a gente já participava lá na cidade de competições do empreendedorismo, né, voltado no Startup Weekend, né, então a gente já participou. E a gente tava naquela coisa, né? O que a gente pode criar, né, pra gente ganhar dinheiro, pra gente, né, fazer alguma coisa nesse sentido, que tá acontecendo no mundo, né, no geral. E aí, nesse meio tempo, foi logo após ali a Copa do Mundo de 2022, que deu aquele boom de casas de apostas aqui no Brasil.
né? E aí a gente começou a pensar, cara, a gente tem lá um grupo que a gente joga o Cartola. Quem daqui já jogou, joga Cartola FC? Então tem uma galera aí que curte, né? Então a gente levando aquele conceito de ligas, né? Justamente de entretenimento entre amigos, daquela roda de conversa, onde a gente tem o um grupo que a gente, toda rodada do Campeonato Brasileiro, a gente começa a tirar sarro com o oponente, né? Com o adversário, a gente faz competições entre nós mesmos, e nesse meio tempo deu aquele clique de a gente pensar, cara, por que a gente não pode, talvez, unir o mercado de apostas esportivas com talvez o Cartola, levando nessa mesma vibe de entretenimento, de zoação entre os amigos, né? E aí foi daí que surgiu a ideia do site, então, de apostas esportivas, o Palpite Vencedor, que é esse, então, projeto pessoal. Então, como eu comentei, a motivação inicial aí que a gente teve foi justamente o entretenimento, porque nos grupos de WhatsApp, né, cada rodada, cada semana, cara, chovia memes, né, e tiração de sarro da cara dos nossos oponentes. Então, lá no Rio Grande do Sul a gente tem a rivalidade bem forte entre gremistas e colorados, né, então geralmente era essa rivalidade, assim como eu sei que aqui tem, aqui em BH, dos cruzeirenses e atleticanos, né, então é algo mais ou menos nesse nível, e aí a gente sempre tava levando naquela brincadeira e tal, e aí então a gente foi que começamos a levar nessa ideia. Levando, né, a ideia de apostas esportivas. E a pergunta que não queria calar, então, é como que a gente poderia unir os dois mundos, a parte de entretenimento com a questão né, das apostas ali. Então a gente começou a debater e das possibilidades que isso teria, também dos desafios, porque, cara, a gente vai do nada aqui começar a competir com uma, sei lá, com uma Bet365, com várias tantas outras casas de apostas que tem, que já estão anos no mercado consolidados, né? Então fica meio difícil, né? E aí a gente começou a pensar, cara, na pior das hipóteses, a gente fica com o aprendizado de tirar um projeto pessoal do papel, né? Que numa roda de amigos, ali brincando, a gente conversando, e pegamos e começamos a trabalhar em cima desse projeto. E aí que começou a gente fazer aquele passo inicial aí da modelagem de sistema, né? Modelagem de banco de dados, né? E aí a gente começou, na verdade, a pensar no processo, né? No como que funcionam as casas de apostas hoje, com o cálculo de odds, o como que é feito. E a gente viu que, cara, é muito, assim, envolvia muita complexidade. A gente for criar lá como realmente é. Então nós pensamos, cara, então vamos simplificar esse processo, vamos pensar em algo mais simples para que a gente consiga desenvolver algo desenvolver algo realmente, para que não fique só no papel esse projeto, né? E aí que foi que a gente pensou no formato de bolão esportivo. E como que funciona, em linhas gerais, o bolão esportivo. Você tem lá, vamos pegar o exemplo da loteria, da Caixa, né? Tem lá um valor X lá, que é ofertado, né? E aí o prêmio é aquele e o montante, então, do valor que é ganho, é o acúmulo, então, de todas as apostas que são feitas ali naquele prêmio, né? Então a gente levou mais ou menos esse conceito, tá, para dentro da ideia, e aí utilizando então algumas tecnologias que a gente já conhecia, e aí vem então que o banco de dados Postgres entra na parada, né, na história, porque a gente já tinha trabalhado com Postgres, e aí a gente começou a analisar, né, os requisitos e tudo mais, e idealizar então essa ideia. E aí, quais as tecnologias ou processos do Postgres que a gente conseguia utilizar nesse meio termo? A implementação de regras de negócios complexas no banco de dados. Eu não sei se vocês... Eu sei que talvez aqui é um termo, um conceito um pouquinho controverso da implementação da regra de negócio em banco de dados, tá? Por que eu digo isso? Porque hoje a gente sabe que a gente precisa planejar ou idealizar os nossos sistemas mais escaláveis possíveis, né? Com todo o cenário que a gente tem é isso. Mas, falando agora pessoalmente das minhas experiências nas empresas que eu trabalhei, cara, tinha muita coisa, muita regra de negócio desenvolvido no banco de dados. E aí eu digo não só do Postgres, mas no Oracle, no SQL Server. Então, o Postgres, ele tem praticamente todas as ferramentas que um Oracle da vida tem, um SQL Server. O nome muda algumas coisas, mas a ideia é a mesma. Então você, cara, se no SQL Server, por exemplo, a gente consegue
uh, desenvolver story procedures, né, agendar a execução dessas procedures de tanto e tanto tempo, acho que vai ser uma boa. Acho que vamos conseguir utilizar então o Postgres para fazer isso. E a partir daí a gente começou a desenvolver, tá, a ideia, e aí simplificando o processo, né, também a gente começou a modelar todo, né, o nosso negócio baseado nesses requisitos. E aí, para vocês entenderem um pouquinho mais a ideia central de como que seria, né, o nosso sistema, ele é baseado em categorias de bolões. Então, nos dois jogos ali, do Cruzeiro e Criciúma e Atlético Mineiro e Flamengo, é uma categoria de bolão, que aí você pode, né, palpitar nas três opções ali de vitória da casa, empate ou vitória do time visitante, e é o conjunto dos dois jogos que vai te dar, tipo, se você acertou ou não. E aí o outro, então, aqui que está no exemplo do Atlético Mineiro e Flamengo, que é 3 palpites do placar exato aí da partida. Então a gente começou como uma brincadeira, idealizando, né, desenvolvendo algo nesse sentido, e, né, o que se tornou então aí o nosso projeto pessoal que saiu do papel. E aí a gente começa a pensar de fato em como que a gente consegue fazer a modelagem desse sistema para que não fique algo lento, mas que também nos permita desenvolver, né, ou fazer todos os cálculos, tudo aquilo que a gente precisa fazer. Por exemplo, tem lá, sei lá, 100 pessoas que estão apostando no bolão X e momento o jogo terminou. Cara, hoje a gente sabe que as casas de apostas é em tempo real o negócio. No nosso sistema, a gente não ia conseguir, talvez assim, pela nossa. Logo de cara, fazer algo no tamanho que é hoje uma casa de aposta. Então a gente começou a pensar, então vamos pelo lado de agendamentos. Então eu sabia que o Postgres ele tem a possibilidade de você desenvolver muita regra de negócio, né, em procedures, né, e conseguir, através de algumas extensões próprias do Postgres, conseguir fazer o agendamento, então, da execução dessas procedures que vão rodar, fazer a lógica, a implementação que a gente precisa. E aí é nesse ponto que entra, né, o tema principal aí da palestra, que é a automatização de tarefas através do Postgres. De que forma que a gente fez isso? No Postgres a gente tem algumas opções aí que a gente consegue fazer. De cabeça, assim, eu idealizo 2 principais opções, extensões em que a gente consegue fazer esse processo de agendamento, tá? Mas isso tudo já foi pensado lá no início do projeto, porque nós pensamos, a gente precisa planejar lá na frente, né, para que, pensando na possibilidade remota, né, de um negócio escalar e dar certo, a gente não vai poder parar. No momento que começou, né, que começa de fato, a gente vai ter que só subir, né? E aí, então, foi a importância da gente fazer um bom planejamento, uma boa modelagem de dados, tentar rascunhar, né, o fluxo completo do sistema. E aí que eu volto um pouco mais para a área acadêmica, que hoje a gente, nas universidades, às vezes isso também, quando eu entrei no mercado de trabalho, foi difícil, porque a gente está com um problema para resolver, e a gente quer logo de cara, quero codificar, quero desenvolver, quero fazer o negócio funcionar na tentativa e erro. Só que, beleza, a gente consegue resolver o nosso problema na tentativa e erro. Só que a gente pode dar uma volta imensa, sendo que talvez um simples papel e caneta, a gente desenhando, rascunhando mesmo, o fluxo a gente conseguiria pensar nas possibilidades que eu teria para implementar aquela regra. Então, a nossa, né, o principal ponto que a gente fez aqui foi sentar e desenhar, rascunhar o fluxo, tanto lá do diagrama de entidade de relacionamento, como nos outros diagramas ali como que vão se relacionar, como que a gente quer que funcione esse sistema, né? Então esse é o primeiro passo que a gente focou bastante aí nessa modelagem principal. E aí depois de fato, né, foi a implementação, né, já contando, né, isso, a implementação das regras de negócio no banco de dados. Então a gente criou Stories Procedures para execução aí de algumas tarefas. Então o que uma Story Procedure consegue fazer? A gente consegue fazer validação de dados, tanto antes da inserção, né, e do update, né, da atualização de dados. Então a gente garante que, quando a gente está mexendo diretamente na base de dados, a gente garante que está sendo feito com os dados quentes, né? Então não vai ter problema, né, por exemplo, na linguagem lá a gente faz uma parte do processo e para, né? Então a gente consegue ali
trabalhar diretamente no banco de dados. A gente consegue fazer auditoria de logs também, que também é muito importante. E, obviamente, a questão da execução de tarefas agendadas ou programadas, que esse foi o principal requisito-chave que a gente seguiu por esse caminho, tá? Que a gente consegue fazer agendamentos aí para uma procedura executar de tanto em tanto tempo, né? Horários e tudo mais. E aí, aqui, talvez vocês tenham pontos também, talvez, contraditórios da minha opinião ou da minha visão, né? Que eu sei que eu sempre sou bem... É a mesma aquela briga que a gente fala na academia, qual que é a melhor linguagem de programação, né? Tipo, cara, não existe a melhor linguagem, né? Existe o problema que tu quer resolver e linguagens que você consegue resolver esse problema. Então, talvez a metodologia que a gente implementou aqui, ela pode ter milhares de malefícios, pode denegrir a performance e tal, mas inicialmente, né, no contexto que a gente tinha, foi aqui, esse momento que essa tecnologia e essa abordagem que a gente pensou em idealizar. E, obviamente, claro, foi um primeiro passo, né, um projeto inicial, então a gente começou a se ligar nesse ponto, e aí já tendo alguns pontos de atenção, que é no sentido de que quando a gente começa a implementar muitas regras de negócios, a gente começa a dar complexidade a mais para a nossa base de dados. Então, uma vez, por exemplo, parando lá o Postgres, eu tenho que ver os meus jobzinhos lá se estão ok, né? Se deu problema, se estão executando, como é que eu faço para testar isso? Então, tipo, quanto mais você aumenta a complexidade ali, tu torna mais, digamos assim, não vou dizer difícil, mas seria, de certa forma, difícil o trabalho do DBA. Eu hoje falo aqui como um desenvolvedor. Realmente não tenho implementado das melhores práticas aí, porque meu trabalho sempre foi mais na área de desenvolvimento. Mas aqui eu já meio que tive que dar uma pesquisada e configurar todo o post, fazer todo aquele esquema de segurança e tal. Então, é um negócio bem legal, assim, para aprendizado mesmo. E a gente vê que, cara, a base de dados é o cérebro de qualquer negócio, né? Então, é bem arriscado você, né, fazer algo nesse sentido. E aí, pensando nesses pontos, a gente implementou basicamente 3 procedures, tá? Para implementações de regras, que a primeira é a atualização do status de cada bolão. Por exemplo, sei lá, o jogo hoje tem às 7 horas da noite, né, às 19 horas. O bolão às 19 horas ele tem que encerrar, tem que atualizar o status. Então tem uma procedure que roda no banco, fica olhando o horário, e automaticamente quando chega aquele horário ela dá um update na base lá, e aí no site já não aparece mais os bolões ativos para a galera apostar. Outra procedura é a verificação de palpites corretos, né? A galera toda palpitou lá, e aí tá, como é que eu vou saber quem acertou, quem errou? É uma procedura que faz toda essa lógica de implementação né, deixa certinho lá. A distribuição, o mais importante que eu diria, né, a distribuição de valores para os apostadores, né, é também outra procedura que trabalha diretamente no banco de dados com os dados quentes. Então, eu estou trabalhando única e exclusivamente com a base de dados. A principal regra, né, do nosso negócio ali, ela está no banco de dados. Então, esse algo que, assim, facilitou e agilizou muito o nosso desenvolvimento, né? Porque aí a gente tinha coisas que a gente implementava na linguagem, outra coisa a gente mudava, não, vamos deixar isso aqui na base, e a gente tocava ali e saiu, né? Tipo, saiu do papel aí esse projeto. E aí as duas formas, então, que a gente viu ali que teria a possibilidade de fazer esses agendamentos, tá? A primeira opção é pelo PG Agent, que ele é uma extensão, né, do Postgre, que é usado então para agendar trabalhos diretamente no banco de dados, né? Então ele funciona ali e ele está disponível a partir da versão 8.2, né, do Postgres, e ele é integrado com o PG Admin, que já facilita muito na minha visão como desenvolvedor, né, que não manjo muito da parte de administração de banco de dados. Cara, eu sempre usei ali o PG Admin para fazer as queries e tudo mais, e quando eu vi que tinha essa possibilidade de fazer isso tudo pelo PG Admin, cara, eu me maravilhei assim com a ideia e confesso que não pesquisei muito a fundo a outra opção, mas eu vi que a outra opção ali, que é a extensão, que é a PG Cron, ela também é uma extensão do Postgres, só que pelo que eu vi, tá, essa extensão ela é mais
mais codificado mesmo. Você tem que codar lá as programações, horários e tudo mais. Então, e como eu vi que PGAdmin já tem aquela interface gráfica bonitinha, com mais várias possibilidades, eu já fui meio que de cara ali, configurei, né, o PG Agent lá, e comecei a fazer uns testes e funcionou, e hoje é dessa forma que a gente está rodando aí as rotinas, então, de atualizações, né, aquelas 3 rotinas ali que eu mostrei antes. Então, essas são as 2 opções, possibilidades que a gente tem, tá? E a PG Chrome, ela está, né, disponível a partir da versão 9.5 do Postgres, então já tem bastante tempo aí implementado também. E aí aqui é um printzinho ali das rotinas que a gente tem. Vocês veem ali, a gente tem, no print ali aparecem 6, que são 3 para ambiente de produção e 3 para as mesmas rotinas, tá? Só que a gente está olhando para bases de dados diferentes. Tem ali uma base de produção, que é tipo a oficial, e a base de dados, que é a de desenvolvimento, que é a que a gente começa a fazer teste, brincar lá e tal. Então, esse print ali é da conexão do PGAdmin. Então, tem uma extensão, ali a extensãozinha PG Agent Jobs, que é ali onde fica, depois de criado, tá? Os jobzinhos, que aí você consegue configurar. No próximo slide ele tem demonstrado certinho quais as opções que a gente tem, horários que a gente quer definir, dias da semana, de quanto tempo. Pode. Ele fica no próprio database. Se eu não me engano, é na própria na base do Postgres, que ele mesmo cria lá, né? Então a gente começa a configurar tudo lá. Tanto que aqui, se você for ver aqui na conexão, a minha conexão ativa aqui, ela tá admin server, que é um servidor somente para o banco. Então aqui esse é o usuário Postgres que eu estou conectando. Então outro usuário Postgres ele não consegue acessar, né, não consegue ver esses jobs que estão ali, porque é privilégio somente do super admin, né? Então ele tem essa diferenciação. E isso eu descobri na Marra também. Eu comecei a implementar direto na base que eu estava trabalhando e não funcionava. Cara, perdi não, gastei tipo uns 2 dias até descobrir depois que não, tem que ser tudo configurado na base principal ali, que é onde ele tem todos os outros recursos, né, ali do Postgres, né? Mas achei bem interessante isso. E assim, como foi uma interface gráfica, esse foi outro desafio para mim também, para eu conseguir fazer isso tudo num servidor Linux. Eu sempre trabalhei com Windows, né? Então foi uma virada de chave também para eu conseguir me ambientar com termos, com conceitos ali do Linux, né? Mas é um desafio bem bacana de encarar. E aqui então nessa tela tem, peguei um exemplo aqui, tá? Da rotina. Na primeira tela, que é essa que tá, acho que na direita de vocês aqui, isso, na direita, ela aqui é o nome onde eu configuro, tá, as principais ações. Então tem a minha base ali, onde ele está configurado, e se vocês forem ver, tem 2 grifados vermelhos ali, que é o Code e SQL. Então ali por trás dos panos, o que esse agente faz? Ele executa um comando, um call, nome da procedure, ele chama aquela procedure, tá? E aí no print do lado ali, tem os dias e horários que eu defini. Então, tipo, se vocês forem ver ali, tá praticamente 24/7 ali rodando aquele. A cada 1 minuto ele tá executando aquela procedure. E enquanto ela achar dados, né, que precisam ser atualizados, por exemplo, na base, ela vai atualizar para mim lá automaticamente. E o meu único trabalho, então, no final, na finaleira das contas lá, é simplesmente lançar o resultado final dos jogos, né? Que aí, a partir tendo os jogos finalizados, né? Tem uma rotina que ela atualiza o status, depois que atualizou o status, ela já confere lá se acertou, se não acertou, e já encerra, né, os bolões ali. Então a ideia principal, tá, de agendamento foi nesse sentido, nessa utilização, tá? Mas esse conceito a gente já tinha trabalhado com o Oracle e com o SQL Server nas empresas que eu trabalhei, que eles também têm várias rotinas, né, e jobs que rodam, de backups principalmente, que rodam durante a noite, né? Então levei esse conceito para algo que eu já conhecia, para algo que eu queria desenvolver. Nesse momento resolveu o meu problema. Então
Assim, foi bem bacana, foi sofrível, eu diria, né, para entender e conseguir implementar tudo, porque assim, são várias visões. Eu, como uma visão de programador, né, inicialmente, tive que ter uma visão mais ali de abranger um mercado um pouquinho mais amplo aí para conseguir chegar onde eu queria, mas no final das contas deu certo. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, galera, pode interromper aí, mas pode falar. Não, diga lá, diga lá. Uhum. Bom, ele dá, apesar daqui até eu não configurei, eu não me detive muito a esse detalhe, porque como o projeto ele ainda está desenvolvendo, esse é uma outra etapa também, mais de observabilidade que a gente quer implementar agora, mas nesse aqui, na direita lá, no último quadradinho, ele tem um on error, que é um evento que ele vai disparar quando a rotina lá der algum erro. Então ali eu deixei para falha, que daí acho que ele só ignora, mas ele tem outras opções. Eu sei que ele consegue mandar notificações, né? Tipo, eu acredito que implementação de e-mail ou alguma coisa assim, mas ele já te dá ali, já te dá ali algumas performances. Hoje eu não implementei, não me detive a muito a esse detalhe, mas eu sei que ele tem essas ferramentas, possibilidades de enviar, né, notificações com os problemas que aconteciam, né? Então isso e é muito fácil ali, pelo que eu vi na interface gráfica, de configurar, né? Então eu preferi nesse momento a questão da agilidade, né, que foi o motivo pelo qual implementei dessa forma. Nesse momento era o que me dava mais agilidade para aquilo que eu precisava resolver no momento e a gente mandou aí dessa forma. E aí, para finalizar, né, os benefícios e resultados esperados alcançados aí até o momento, né, a primeira ideia, né, a abordagem, ela, como eu comentei, ela priorizou a rapidez e a facilidade no desenvolvimento. Então, algo que eu já tinha um breve conhecimento, né, a gente conseguiu implementar e seguimos, né. Na visão, né, do feito é melhor que perfeito, né, o objetivo inicial a gente conseguiu atingir, que foi fazer funcionar essa automatização para que a gente conseguisse olhar para outras partes, né, do projeto que a gente quer implementar ainda. E aqui eu destaco também a maior experiência que eu tive com o Postgres foi justamente nessa implementação. Eu tinha implementado, feito algumas coisas na empresa, mas assim, nada tão complexo, né, quanto configurar do zero, né, um banco de dados, um servidor e tudo mais. Então, assim, para finalidade de aprendizado, cara, foi muito legal, muito joia essa experiência. E é aquilo que a gente comenta sempre na academia, a gente fala que nós da TI, né, e aí englobo todos nós somos eternos aprendizes, né, porque não tem como a gente parar, e esse é justamente porque nós estamos aqui, para nós aprender, né, porque não tem como a gente parar no tempo, a gente vê que muita coisa vem mudando ano após ano, agora, muito mais agora com a implementação da inteligência artificial, então, cara, a gente precisa aprender, né, sempre, e o lugar, digamos assim, que a porta de entrada para mim foi para muitas pessoas também, a graduação, talvez, né? E na graduação a gente sabe que a gente implementa muitos projetos práticos ali, muitas ideias, a galera vem com ideia, às vezes ideia mirabolante ali, né? Mas algumas ideias ali, cara, por que não implementar? Né? Por que não tirar, né, essa ideia do papel? Porque nós temos ainda mais agora com o ChatGPT, cara, facilitou muito a nossa vida de aprendizado. Né? Então, claro que ele não vai te dar as respostas prontas, mas ele vai te dar a direção. Né? Então, é algo que a gente precisa filtrar e usar para nosso benefício, né? Enquanto para resolver problemas na empresa, para resolver problemas nossos. Né? Então, são coisas que a gente precisa usar e eu digo que a gente precisa ter coragem. Tipo assim, passei várias noites em claro, né, desenvolvendo, né, mexendo ali, porque parava num problema lá, não conseguia resolver, passava uma semana naquele problema e não funcionava. Cara, vamos, vamos tentar. E sim, no final das contas, o resultado deu bom, foi sucesso, sim. Né, é um projeto que está sendo desenvolvido, né, a gente tem como ideia levar ele para frente, mas assim, até o momento, assim, foi o primeiro projeto grande que a gente conseguiu fazer do zero, literalmente, né. E aí, o processo de aprendizado, ele muitas vezes ele é árduo, ele é custoso, né? Às vezes ele custa
tempo nosso final de semana, né? Tempo que a gente poderia estar com a nossa família, enfim. Mas, assim, eu gosto muito, eu coloquei ali no slide, não sei se vocês conhecem, mas compartilho algumas opiniões, ideias do Joel J. Ele é um cara, assim, que ele tem uma frase de efeito que eu gosto muito e levo como uma filosofia também, né? Que é no sentido de que o trabalho devolve, né? Porque, assim, a gente começou como que não queria nada, brincando, numa brincadeira, um projeto, e o projeto começou a ficar grande. E, cara, hoje eu tô falando aqui no PGConf para vocês de um projeto que surgiu no futebol, né? No network, a gente discutindo lá se o Grêmio era melhor do que o Inter, né? Por exemplo. Então era uma discussão nesse sentido que a gente tava brincando lá e, cara, a gente conseguiu, né, escalar assim e desenvolver esse projeto como aprendizado mesmo, né? Então acho que essa é a dica final que eu deixaria para vocês, né? Que, cara, não desistem. Se vocês têm projetos aí pessoais, coloquem no papel, usem esse espaço, universidade e tal, né, para fazer networking, para conhecer novas pessoas, que vai com certeza agregar muito para a carreira e para a vida de vocês, tá? De momento era isso, tá? Deixei no QR Code, tem aí meus contatos, meu LinkedIn aí, pode me chamar por lá também, vamos nos conectar. E fico aberto para dúvidas, se alguém tem alguma questão, alguma dúvida, quer trocar uma ideia, fica à vontade. Não, nós não finalizamos o projeto, né? Mas, assim, a ideia era inicialmente essa, mas, assim, a gente sabe que não é tipo, do dia pra noite isso, não, a gente não sabe também quando... eu diria que hoje é um MVP que a gente tem, né? Não sei se a gente fez algumas validações ali, mas como a gente está fazendo o nosso trabalho, digamos assim, nosso horário... fora do expediente, digamos assim, né? Final de semana, né? De noite a gente tá trabalhando. Então acaba que se tornou um negócio um pouco demorado pelo tamanho que a gente quis fazer. Então a gente não começou. Fizemos algumas validações, mas não tivemos um retorno financeiro, né, nesse momento, mas assim, um retorno de conhecimento, né? Inclusive, estou aqui no PGConf hoje por conta do projeto, né? Então, para mim, assim, eu conto que foi uma experiência fantástica, né? Porque de uma ideia, né? Acabei aprendendo muita coisa sobre Postgres e também tendo visibilidade na empresa e tudo mais. Acho que isso profissionalmente faz muita diferença também, né? Acho que nem sempre é só o financeiro que a gente... Claro, o financeiro com certeza conta muito, né? Mas acho que a questão da experiência, né? Essa troca de ideias que a gente está tendo aqui vale bastante também. Da minha parte era isso, tá, galera? Obrigado pela atenção de vocês e até mais.